Olá a todos, bem-vindos ao IPAM Talks, um projeto criado para dar voz às histórias do IPAM. Olá a todos, hoje temos como convidado o ilustre João Catalão, uma mega referência em Portugal do coaching. João, muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer. Muito bem-vindo, João. O João pertence a uma das primeiras turmas do IPAM, ainda nos anos 80, e gostávamos de saber, e começar exatamente por aí, quais é que são as grandes memórias que o João guarda desses anos, e desses anos em particular no IPAM. Tudo começou em Aveiro, porque eu era um Key Account de uma multinacional de origem farmacêutica, que tinha ali a zona desde Espinho até Lisboa, e eu tinha estudado, tinha passado por uma escola que se chamava Escola de Regentes Agrícolas de Coimbra, que hoje se chama Engenharia Agrária, portanto passei por lá, foi ótimo, fiz tudo menos estudar, e nessa multinacional, pela avaliação de desempenho, havia a possibilidade de recebermos algum tipo de coisa, entre elas uma bolsa de estudo. E um dia, na estrada de Cacia, vi um banco e por cima dizia IPAM, e portanto por cima desse banco eu parei, penso que era a Anabela, lhe perguntei o que era aquilo, ela disse que era a primeira escola de marketing em Portugal, achei aquilo super sexy, depois percebi que já tinha aberto no Porto uns anos antes, até início dos anos 90, aliás o curso de Aveiro acho que está a fazer 30 anos, que só foi homologado em 94, penso eu. Era à noite, que era uma coisa fantástica para mim, eu tinha um escritório em Coimbra, naquele tempo tinha que se passar por Oliveira do Bairro, Sangalhos, Mielhada, portanto, apesar de ser 60 km, era uma viagem um bocadinho puxadinha. Eu que tinha sido um péssimo aluno na escola agrícola, que fui fazendo aquilo com todo o esforço, gostei tanto do curso que até acrescentei-lhe o IVA, fui mais 2 anos para gostar de estar lá, de repente apaixonei-me por estudar. Foi o IPAM, foi assim um baque, porque um tipo que às 7 da noite vai para umas aulas, encontrar outros colegas que também trabalham, encontrar professores que muitos deles tinham as suas empresas, a maioria deles tinham as suas empresas, tinham as suas vidas, falar de temáticas que no meu dia-a-dia estavam ao vivo, portanto aquilo era estudar, era aprender e fazer, era fazendo e aprendendo. Aquilo deu-me uma ansiedade que eu de repente comecei a tirar notas que eu nunca tinha tirado, comecei a adorar aquilo e PAM para mim foi uma revolução, mudou a minha vida toda. Depois fui promovido, fui para Lisboa, vim para a sede, fiquei Aramenas, tomei conta do país todo e a minha progressão de carreira foi brutal e eu devo isso tudo ao IPAM. Muito bem. E tens algum episódio, algum professor, algum evento que tenha acontecido, que tenha marcado nessa jornada? Tenho 3. Professores, tive um professor pela sua humanidade, ficámos amigos para a vida, que me tocou imenso. Como ele tinha aquele sorriso permanente, nós cansados, Henrique Pires, tocou-me imenso. Como competência, aquela pessoa que nos fazia estar na aula de boca aberta, Luís Reis. Um homem que era da SONAI, um homem, acho que era de publicidade, foi um professor que nos fez descobrir que realmente marketing é uma ciência. Porque há muita gente que tinha dúvidas. Marketing é uma ciência. E aquele homem conseguia nos provar que publicidade não é fazer anúncios, publicidade tem muita coisa por trás, tem muita coisa, etc. Esses marcaram. O mais engraçado, assim, de episódio do IPAM, eu diria que foi talvez o último ano em que havia um colega de Severo do Voga e nós, era sistemático. Sexta-feira, as aulas acabavam no sábado, porque havia sempre umas coisas fantásticas, porque é uma relação para a vida. Era quase o estágio, não é? E lembro-me tão bem que isto é muito interessante, porque naquela altura a minha empresa toda, que eu trabalhava, toda a gente a conhece, a Chicletes Adams, e tinha muita coisa, e tinha produtos farmacêuticos. E veio um produto de Inglaterra chamado Clorets, que era umas pastilhas com uma cruzinha. E o diretor de marketing, era um homem que depois chegou a diretor-geral da Nestlé, portanto, o Refoios, tínhamos esta discussão com a equipa de vendas. Eu na equipa de vendas, ele do marketing. Eu com a pica toda do IPAM, quando vi as campanhas de televisão, era sempre que não pode lavar a boca, use isto. Eu disse, as minhas chicletes têm um estatuto, as pessoas até usavam na camisa, viam-se. Agora, se eu ponho isso, cheiras mal da boca, come isto vai ser um fiasco. E dissemos, isto não vai vender. O homem ficou piurso, portanto, o marketing, mas depois nós tínhamos outra coisa, tínhamos o ponto de venda, tínhamos o cliente, sentíamos o mercado, e foi um fiasco. E então, na altura, assim, aprendi umas coisas com ele. E depois começou a ser muito engraçado que nós começámos a ter uma relação muito gira entre vendas e marketing. Porque realmente eu penso que todas as pessoas que estão nas vendas deviam entender bem. Portanto, vendas para mim é operacional, marketing é estratégia. Um pensa, o outro faz. Ora, este mix deu uma coisa muito gira,
criei em Portugal, tenho esse orgulho, o primeiro departamento de trade marketing. Fui aprender o que era aquilo em Inglaterra, Maria Cari, acho que era assim que ela se chamava, e pronto, e dentro dessa empresa foi inovador. Passou a haver trade marketing, o marketing aplicado ao terreno. Portanto, essa foi a melhor história que eu tirei de Aveiro e do IPAM. Muito bem. O João é um apaixonado pela vida e no seu TED Talk e noutras entrevistas fala muito sobre essa paixão e agora também no seu discurso já percebemos isso, que não só o marketing o inspira. Gostávamos de saber quais é que são as grandes inspirações no seu dia-a-dia, no seu trabalho, e onde é que vai buscar toda essa energia? O conectar ou não conectado, ver o não visto, pensar ou não pensado, tem que ser a forma de viver. A maior parte das pessoas não percebe, mas está preparada com kit de origem para sobreviver. E por isso é que os jornais vendem mais com notícias más, os telejornais, etc. Quem trabalha no mercado, tanto na área de vendas, ou de marketing, ou até em qualquer outra área, é muito importante sentir, ver, estar lá. Eu diria que hoje a nossa vida é descobrir quais são os touchpoints importantes para nós. Para mim, são sempre pensar nas tendências universais. Se eu pensar no macro, eu posso depois emergir para o micro. Se eu andar no micro, eu perco o macro. E essas tendências universais para mim são a digitalização, este mundo de turbulência contínua, inovação tecnológica, transformação a toda a hora, obriga-me a estar a ver o que se está a passar. O que seria a minha vida, eu lembro, acho que era 19 de março de 2020, não me deixaram sair de casa e eu pensei, o que é que vai ser a minha vida? E se eu não tivesse aprendido imediatamente o que eu podia fazer em webinars, o que eu tive que aprender no Zoom e no Teams, eu tinha falido. Portanto, eu tive que acompanhar os tempos. Portanto, as tendências ajudam-nos a acompanhar os tempos. Digitalização, velocidade, o que hoje é verdade da mentira. Eu lembro que no IPAM aprendi, há 30 anos, o anúncio é um início, uma musiquinha, o pack shot e depois uma musiquinha. Isso acabou. O efeito zapping depois matou isso tudo. Portanto, hoje, marketing é é tudo. Portanto, pode ficar qualquer coisinha, mas por isso é que é muito mais complexo, muito mais... E a terceira, claramente, é a inovação. A inovação é dentro da ação. Ora, se eu não sei o que está a acontecer, como é que eu vou inovar? Portanto, inovação, digitalização e velocidade é naquilo onde eu vou buscar as coisas. Portanto, eu tenho que ser mais rápido, por exemplo, para quando faço algo, se alguém me copia, eu já lá não estou, tanto, não é? Porque nós somos seres muito de cópias. Por outro lado, tenho que estar atento àquilo que pode vir a acontecer, assumindo uma coisa muito interessante, que é aquilo que eu transmito aos líderes permanentemente. Descobrir que vulnerabilidade é poder, certo? O outro dizia, só sei que não sei, eu digo, aquilo que sei não me basta. E, portanto, estou sempre naquela de fazer e desfazer. Talvez esse seja o meu lema de vida, fazer e desfazer para fazer melhor. E, portanto, não me conformo, sou um inconformado. Tipo, pegando nessa inconformidade, qual é que são as características fundamentais, na tua opinião, de um líder ou de um gestor? A primeira é essa, assumir que vontade é um poder. Um líder, para saber se tem equipa, tem que dar o palco à equipa. O líder é aquele que consegue motivar e mobilizar a inteligência coletiva. Se ele não o faz, é o chefe, é o boss, certo? Isto são dados científicos, esses bosses são os que estão mais perto do infarto do miocárdio, porque... Portanto, é uma atitude inteligente, é uma atitude saudável, trabalhar com as pessoas. Portanto, o líder é o nós, nunca é o eu. Aliás, eu disse isto há pouco tempo aqui num congresso, porque estava um líder, que por acaso neste momento também está a ser indiciado nos tribunais, uma grande empresa, e eu disse, depois do discurso dele, porque foi todo eu disse, o problema de Portugal, e se calhar do mundo, se olharmos à volta, é que há uma obesidade de ego e há uma anorexia de ideias. O mundo está a viver esta anorexia de ideias. Nós não debatemos, nós discutimos. Depois, em Portugal até temos muita dualidade, que é uma coisa que me incomoda. Porto, Lisboa, Benfica, Sporting, Sagres, Superboc, isto tudo. É tudo muito... E eu gosto muito que as pessoas pensem I. É aí que está o I, é aí que se constrói. E, portanto, aqui é preciso não ter medo de falhar, aqui é preciso não ter medo de estar enganado, aceitar a diferença, etc., porque o mundo dá-nos tudo. Hoje em dia, o Google trabalha para nós 24 horas por dia. Portanto, a informação é poder, se eu a souber usar. Se eu assumo que isto é que é, vivo, olhar para a obesidade do meu ego e perco oportunidades. E eu vejo muitas empresas a fazer asneiras. E também vejo muitas empresas, estamos a viver neste momento um momento histórico no marketing em Portugal, com esta campanha viral da IKEA. É verdade. E, portanto, ao princípio houve reação de muita gente, eu não me revejo nisto, eu não vejo, e de repente começou a ser clonado por muita coisa, e hoje, olha, talvez seja o momento que estamos a viver em Portugal divertido.
porque o resto há uma seca. Exato. É verdade, é verdade. Em toda essa aprendizagem, onde é que entra a curiosidade, onde é que entra um conceito também que sei que o João gosta muito do long life learning, e como é que se cruza com toda esta inovação que A falava? curiosidade é a vitamina melhor que podemos ter. A alegria da descoberta é brutal. E é uma das emoções básicas que nós temos. A única forma de nós conseguirmos alterar alguma coisa, transformar alguma coisa é através da surpresa positiva. E ela manifesta-se pelo insólito, por isso, por exemplo, é uma coisa que me faz impressão, vamos entrar em campanha eleitoral, porque é que os políticos não usam o humor? Que é a forma mais fácil das pessoas. Criar empatia. O insólito. A outra questão é a descoberta. E a terceira é a contemplação. E quando nós não conseguimos nenhuma destas três variáveis, nós não estamos próximos das pessoas. Não temos o produto próximo da pessoa, não temos o serviço próprio, nem nós. E, portanto, isto, se não é pela descoberta, nem pela contemplação, nem pelo insólito, é ruído. É verdade. Então, e pegando nesse raciocínio, qual é que é a métrica que, independentemente de tudo, é fundamental e que não larga e que persegue? Gastar sapatos. Ok? Ouvidos bem abertos e ninguém aprende com quem concorda connosco. Estar aberto, eu acho que devemos ser umas esponjas. Com a idade, temos uma coisa boa e uma coisa má. Com a idade, começamos a ter muitas experiências e começamos a ter muitos filtros. E então, eu costumo brincar e dizer, João, que idade tens? Embalagem 67, conteúdo 18, parou. Nós temos que resgatar a criança que há em nós, a criança rebelde, a criança que questiona. Eu acho que a arte, a minha métrica, é questionar. Eu diria que a minha vida de manhã à noite é fazer perguntas. E eu acho que é tão giro. Reparem, os nossos pais, aos 3, 4 anos, diziam que nós éramos insuportáveis, passámos a vida a fazer perguntas. E não dão por ela, mas matam essa criança rebelde que faz perguntas. Mas são rebeldes que mudam o mundo, são rebeldes que fazem boas campanhas, são rebeldes que insistem. Então eu acho que a mensagem é que diz assim, insistir até que insista, até que exista. Eu acho que a minha métrica é esta, sou chato comigo mesmo, portanto não me conformo e tento. Se não deu, não deu. Chamo-lhe o técnico SPP, se pegar, pegou. Pronto. Muito bem. Há bocadinho falava das tendências, não é? Do que procura. Não pegando nesse tópico exatamente das tendências, mas quais é que são os principais conselhos que o João poderá passar, ou quer passar, ou acha que são importantes para não só os atuais alunos do IPAM, como também nós próprios, como ex-alunos, e para os futuros alunos. Portanto, quais é que são os principais conselhos que na sua vida, se calhar por os erros que cometeu e que já os assumiu, claro, e sabe que são importantes, mas que quer deixar aos marketeers no geral? Não serem reféns de crenças que os limitem, estar abertos a tudo, ter mundo. Nunca tivemos tanta oportunidade. Eu não tive sorte de ter Erasmus e essas coisas. Eu tive Punhamon. Eu tenho o privilégio de já ter passado na minha vida por 101 países e aprendo em qualquer lado. Isto é, nós temos que aprender todos os dias. Faço um exercício que sugiro a todos, que é na caminha, quando me deito, eu pensei, o que é que eu hoje aprendi? O que é que eu hoje mais gostei do meu dia? Porque nós estamos preparados exatamente pelo contrário. Pensar nos problemas. Eu lembro-me de uma frase que li de Descartes que dizia, amor amargurado por desgraças nunca chegaram a acontecer. E o ser humano é isso. Pensem na palavra preocupação. Abram a televisão, abram o rádio, ouçam as conversas no metro, na rua. É tudo muito tóxico. Então é muito importante criar o antídoto. E o antídoto, é como eu digo, é ter mundo. Estar aberto a poder fazer links. Eu acho que é essa capacidade que eu diria aos jovens. Treinem-se. É um gaming. As novas gerações é gaming. Fazer jogos. Entrar no restaurante. Porquê é que esta gente está a comer aquilo? O que é que será? Será que é influenciado pelo empregado que ele diz hoje o cozido está muito bom? Será que é porque uns veem o que os outros estão a comer? Será porque... Portanto, esta coisa de questionar-se permanentemente é claramente o caminho. Qualquer jovem que neste momento está no IPAM, não sabe, este é o livro, esta é a matéria, este é o que o professor diz. Não. Não. Eu tive a sorte de ter um momento na minha vida que foi caríssimo, mas foi maravilhoso, estudar com o MIT, a Harvard Law School e a Tufts todas num curso sobre lobbying, foi uma coisa maravilhosa. Eu tinha 37 nacionalidades comigo, nunca me pude sentar na mesma mesa, e eram mesas redondas, nunca me pude sentar com os meus colegas, e o professor falava 5 minutos, punha um caso para trabalharmos,
lá ia gerindo com uns papelinhos as mesas para ver se o ritmo aquilo, fazia um debriefing no fim de outros 5 minutos e saíamos lá todos cheios, porque dali nasciam. Então é isto, temos que lançar sementes. Uma das coisas que eu sugiro é, não copiem, pá, não vão para o caminho fácil, depois ficam maus profissionais. Eu assumo, quantas vezes fui entregar diplomas, e eu dizia sempre isto, que era irritante, hein? Meu menino, tens aqui a licença para aprender. Portanto, logo tratar para o meu menino, também já gera um bocado, mas é verdade. A universidade é a escola para nós aprendermos. Para ir para onde? Para o palco. Mas o palco é lá fora. Subam ao palco. E isso é muito importante. Não se conformem em estar na assistência. Subam ao palco. E, portanto, isso exige muito que não se vá para o caminho do costume. Esse vai dar ao mesmo sítio, está muito pisado e cheio. Certo? Portanto, é isso. Tendo em conta toda a grande carreira e o longo caminho, o que é que falta fazer? Qual é que é o próximo passo? Onde é que vês? Eu vejo uma oportunidade e uma ameaça. Vejo que os marketeers vão ter um grande desafio. Se o mundo está em transformações constantes, tecnológicas, a inteligência artificial que se fala agora tanto, já estava. Nós somos biónicos. Qualquer um de nós, quando o telemóvel começa a dar sinais de não ter carga, só pensa no carregador. Quando entra em qualquer lado, só pensa Wi-Fi. Nós somos biónicos. Nós temos de ter atenção que o grande desafio vai ser esse. Como é que vamos conectar com aquilo que é a realidade, as possibilidades e as oportunidades? Porque se nos conformarmos, o que hoje é verdade, amanhã é mentira. E quem não acompanha o tempo vai com o tempo. E essa capacidade de estar em permanente, o ser humano, em permanente construção, já não chega. Tem que ser em permanente transformação. Transformação tem um problema gravíssimo. Põe em causa aquilo que eu sou. E o status quo torna-se o meu inimigo. Então é doloroso. Mas não há outro caminho. Portanto, vem aí uma época de extrema velocidade, de irrupções permanentes, que há gente que vai ter imenso sucesso. E basta pensar em o que é que um Covid transformou o mundo, de uma altura em que ninguém sabia de nada, o que é que vai passar, como é que é, não sei o quê. E agora vejam todas as questões geopolíticas, tudo o que está por aí, e as oportunidades todas podem ser. E por isso, se as pessoas estiverem atentos ao outro lado, eu costumo dar o exemplo da moeda. Eu nunca vejo uma moeda dos dois lados. Se eu vou ver um lado, não vejo o outro. E isto é a mesma coisa, é com uma pedra. E a mesma coisa é com o mercado. Lembro-me tão bem, eu vi a excelência, um dia vi a excelência. Foi um convite para visitar a Zara. E eu vi a excelência. Nada acontece por acaso. Vi com os meus olhos. E perguntei, o que é que vocês fazem àquilo que sobra? E olharam para mim com ar, esse gajo é burro. Então, se num lado do mundo é verão, no outro lado é inverno. O que nós temos de saber é o que se vende de um lado, o que as pessoas gostam de um lado, etc. Portanto, nós trabalhamos no mundo inteiro, as nossas coleções são revistas 15 em 15 dias, as pessoas envolvem. Portanto, eu percebi uma coisa, nós temos de ter uma visão global, porque hoje o mundo está completamente interdependente, está completamente conectado, nem que seja para o online, e, portanto, é assim. Eu, quando fui ver para a Hungria, logo a seguir à perestroika, era chique, custava o que custar, já umas calças, umas jeans americanas, portanto, era proibido. Eu próprio, posso ter, não tenho passado, tenho cadastro, eu fui contrabandista de Coca-Cola, porque fazia desporto. Na altura em que Coca-Cola era proibida em Portugal, e eu trazia Coca-Cola escondida. Claro, quando a Coca-Cola se vendeu em Portugal, toda a gente queria Coca-Cola, porque era o fruto proibido. Agora já não é assim. O mundo está aberto a tudo. E, portanto, nós temos que pensar assim, alguém pode ter isto que eu tenho mais rápido e mais barato. Aliás, as vendas online estão a prová-lo. Há muitas empresas que dispararam com o Covid, com o online, e hoje já vendem mais no online do que vendiam antes nas lojas físicas. Portanto, sem dúvida. É isso. E isso também vem mostrar de alguma forma a evolução do mercado, nomeadamente os problemas que a Farfetch teve e tudo mais, porque houve uma adaptação das marcas e do mercado. Tudo se torna viral. É muito importante nós pensarmos que estar hoje up to date é um esforço brutal, mas é recompensador. Portanto, já sempre se disse que os negócios não têm muito respeito para a tradição, mas têm pela inovação. Não, agora eu diria, só têm pela inovação, porque mesmo a tradição, imagina, comércio tradicional, não, tem que ser comércio de tradição, porque isso não só é sexy, não é? Tem valor, mas vejam porque é que tantas marcas que estavam mortas renasceram e posicionaram, etc. Mas agora nós temos que ter uma coisa muito importante, é o que é que, quem descobrir o que o cliente valoriza, tem a oportunidade, se calhar, de conectar. Portanto, marketing para mim neste momento é claramente uma batalha de emoções. E quem as tocar, e elas são muitas, quem melhor as tocar, mais perto está de concretizar.
E os profissionais também. Nunca foi tão importante o marketing pessoal, porque o mundo nunca foi tão escasso de talento. E, portanto, quem está a estudar, tem que pensar que aquilo é uma primeira etapa e que tem que haver uma segunda e uma terceira. O que eu descobri, que aquela agricultura que eu não ligava nada, aqueles animaizinhos que eu não ligava nada, o que eu descobri no IPAM, que o marketing tinha tanto a ver com a agricultura, tinha tanto a ver com pecuária, que aquele terreno que era preciso preparar, aqueles adubos que era preciso preparar, aquele mercado que era preciso estar, tinha tudo a ver com marketing. Como aquilo foi tão útil para mim. Portanto, conectar tudo aquilo que realmente é relevante para sermos mais. Primeiro, acho que é uma questão de atitude. Eu quero mais de mim. Se eu estiver a pensar isso, não é mais de mim económico, é mais de mim como profissional. A coisa vai acontecer. É assim. É uma caminhada. Estamos completamente alinhados. Eu até espero que a minha mulher esteja a ver este episódio, porque cada vez que eu digo que vou estudar uma nova coisa para me manter alinhado com o mercado, levo na cabeça, porque é mais um mestrado, mais estudo, mas eu estou completamente alinhado, parar em morrer. Sim, e temos que seguir a tendência no mercado. Estou completamente alinhado. Claro. Basta às vezes observar. Eu não tenho nenhum problema a dizer, eu estou a mudar a minha vida para o Alentejo, junto à fronteira de Espanha. E eu pensei, há dias estava a ver, descobri, quem inventou, porque aqui em Lisboa a minha família tudo joga pádel. Eu descobri, mas quem inventou isto foi os espanhóis. Eu estou junto à fronteira e de bicicleta descobri que todas as 4 terras ali de Espanha à volta, onde eu estou, nenhuma tem pádel. Portanto, eu vou ter pádel no Alentejo para os espanhóis. Pronto. Portanto, é importante descobrir se eu sei qual é o problema. E, portanto, preparem-se. Daqui a tempos podem jogar pádel na Marleja. Um bocadinho pegando nessa ideia que falavas de que nós, na realidade, devemos estar sempre a evoluir e devemos pegar nos vários skills que existem à nossa disposição e, de alguma forma, mutarmos. O que é que achas que o marketing, os marketeers, os gestores de marketing podem trazer a uma direção, por exemplo, à liderança de uma grande empresa? Qual é que é o fator diferenciador que um marketeer tem em relação, por exemplo, a um financeiro, a um gestor de RH, etc? Na minha geração, o diretor-geral invariavelmente era o financeiro. Todo sempre era o financeiro. Muitos eram advogados, outros eram de gestão, outros eram de economia. Ali o que era importante era o boss. Não conheço nenhuma empresa top, olhem para o ranking, sei lá, as americanas. Há 30 anos não existia nenhuma. O gestor de cadeira está feito. O gestor de alcatifa, esse está feito. Não entendo o mercado, não tem sensibilidade para o mercado. O ideal é que um diretor, um executivo, alguém que chega a uma posição de COO, etc., tenha formação em marketing. Porquê? Marketing é pensar. Marketing é estratégia. Marketing é o nós. Certo? O resto é o eu. É o eu, a minha luta com o Excel, a minha luta com a conta de exploração, o meu luta com os resultados. Basta observar. E eu acho que é muito importante sermos contagiados por aquilo que passa no mercado. As empresas que têm sucesso têm à frente mentalidades de marketing. Certo? E mais, nenhum indivíduo, eu diria, que esteja no topo de uma empresa consegue reter talento se ele não perceber o que é a dinâmica do mercado. E vejam, há um estudo da McKinsey americano que diz: as pessoas não abandonam as empresas, abandonam os líderes. Ora, o marketeer é um observador, o marketeer é um bom ouvinte, o marketeer é um estudioso, o marketeer não se contempla com uma ou duas variáveis, ele até cria as suas próprias variáveis, ele tem um termómetro, ele sente, e portanto ele tem competências para isso. O melhor líder que eu tive na minha vida era um senhor grego, Aris Cosmas Rapas, nunca me esqueço, que às 11 da manhã, aquilo era brutal. Lembro, o escritório nas Amoreiras, ele passava, punha a mão no nosso ombro. Estás a fazer. Se estava bem, continua. Se não estava, precisas de apoio, precisas disto. Aquilo era importante. Aquele homem, aquela porta sempre aberta e aquela forma de ele existe para nós, é brutal. Isto são mentalidades de marketing. A pessoa vai ao background destas pessoas. Eles andaram lá. Eles foram ao mercado. Eles vão. Problema ao contrário, que eu tenho feito muito em Portugal, se eu vos dissesse nomes da empresa, vocês ficavam um pouco abertos, quantas vezes eu levo departamento de marketing ao mercado, que estavam a tomar decisões no gabinete sem ir ao mercado. Portanto, um conselho, se estão no marketing, se aspiram a ser um dia líderes, contemplem o mercado, sintam o mercado, estudem o mercado
e não se resguarde naquela coisa no seu cantinho, na sua alcatifa, no seu conforto. Porque hoje a informação é grátis. Está aí. É verdade. Está aí. Sem dúvida. João, estamos a caminhar para o final. Ficava aqui horas a ouvir-te, honestamente. Mas, então, nós em todos os episódios temos um género, uma passagem de testemunho, ou seja, o último convidado deixa uma pergunta para tu poderes responder e depois tu podes deixar uma pergunta para o próximo convidado poder responder. Vou usar aqui a minha cábula para ser mesmo preciso. Se pudesses mandar, qual seria a cultura da empresa do futuro? Cultura da empresa do futuro é uma cultura de família. É uma cultura em que a inteligência coletiva é o mais importante. E, portanto, a forma como as pessoas estão na empresa, a forma como as pessoas discutem, como fazem reuniões, como estabelecem objetivos, etc., é 100% partilhado. Eu tenho um exemplo prático de uma empresa construtora do Norte, a quem se perguntou à senhora da limpeza o que é que faz aqui. E ela disse, ajuda os engenheiros a fazer pontes. Quando existe isto, há uma empresa. Ora, isto tem que ser liderar a 360 graus. Como é que isto se faz? Através de um espírito de co-criação alinhado com as tendências, de forma sustentada. O grande problema é que já tem que acabar os tiros para o ar e a sustentabilidade vai implicar que haja um fio narrativo em que a vida do trabalho está em perfeita harmonia connosco. Isto é, não há uma vida de trabalho e uma vida... Não, há uma interdependência perfeita. Quando se chega ali assim, eu sou parte disto, integrante. Porque não há nada mais injusto do que trocar tempo de vida por ordenado ao fim do mês. Portanto, aquilo que acho que vai ser muito importante, há muitos anos que se fala nisto, mas assusta-me. Esta palavra existe. Isto ensina-se no IPAM. Endomarketing. O futuro está no endomarketing. Ninguém vai cuidar dos outros se não souber cuidar de si. Esta é a mensagem que eu dou às empresas. Olhem para dentro. Se não houver, eu costumo dizer, se não houver brilhinho nos olhos, alguma coisa está mal. E essa é a obrigação de todos, com todos. Agora parece o Papa, todos, com todos, com todos. Está bem? João, e agora pedíamos que deixasses, portanto, e não sabemos quem é o próximo convidado, mas deixaste a tua pergunta, a tua sugestão, para que depois o próximo convidado possa também dar a sua minha sugestão resposta. era como... A sugestão? Questão. A pergunta. Sim. Como vamos conseguir, no mundo tão tecnológico, que as pessoas gostem de interagir com pessoas que não conhecem, com outras realidades? Como é que as pessoas integram a diversidade como um benefício brutal, como algo que é extraordinário? Porque, repararem, a sociedade tenta nos meter em tribos, não é? Em gavetas, não é? Em gavetas. Como é que conseguimos, e isto através de marketing, que marketing podemos usar para as pessoas saborearem, apreciarem e aproveitarem o poder da diversidade? Muito bem. Muito João, bem. mais uma vez, muito obrigado, Nada, muito obrigado. por ter aceito e por esta conversa. João, muito Também. obrigado. Foi um Nada. honra ter-te aqui. Muito obrigado e muito sucesso. Obrigado também. Obrigado a todos. Acompanhem o IPAN Talks no Spotify e no YouTube ou através das redes sociais do IPAN. Até ao próximo episódio.